Quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente quer fazer é retribuir o que Ele fez por nós. Então a gente fica louco para poder agradar a Deus. Como é que a gente faz para agradar a Deus? A primeira coisa que a gente faz é ir na igreja e perguntar como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer para ajudar aqui. Mas será que lavar o chão, limpar o banheiro, será que tudo isso, fazer a obra, como a gente fala, é realmente agradar a Deus? O que realmente agrada a Deus? Quando perguntaram para Jesus como podia agradar a Deus ou qual que eram os maiores mandamentos, Jesus respondeu com 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quando a gente ouve isso, a gente começa a pensar, mas legal, amar a Deus, então fazer os mandamentos seria agradar a Deus. Aqui vale até lembrar que os mandamentos que Deus deu foi para que Israel, que não era nação ainda, soubesse como agradar a Deus, como obedecer a Deus. E aí vem, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente pensa, tá bom, mas como fazer isso? Como eu vou agradar a Deus? Nesse vídeo, eu quero conversar com você enquanto a gente faz aqui um café. A gente vai preparar hoje um Hario V60 e eu quero conversar um pouquinho com você sobre como agradar a Deus. Eu vou te mostrar 5 passos práticos para a gente amar a Deus. E eu tenho certeza que você vai entender junto comigo e vai concordar comigo com cada um desses 5 passos. E se você fizer ele também, você com certeza vai estar agradando a Deus. Mas já te dou um spoiler aqui, hein? No final, eu vou te trazer algo um pouquinho além disso, além desses 5 passos, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Bora lá? Então, se para agradar a Deus nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer nós mesmos. Eu quero que você preste atenção comigo no texto de Lucas, onde Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ali, quando ele foi tentado, aconteceram 40 dias de tentações. O diabo não tentou ele só um pouquinho ali, Durante os 40 dias ele tentou e depois disso também continuou tentando Jesus. Mas o texto nos explica 3 tentações principais. E eu quero que você atente comigo para essas 3 tentações aqui e o quanto que isso daqui pode ser importante para você se conhecer e agradar a Deus. Vamos lá? Então, o primeiro passo para agradar a Deus é você prestar atenção nas suas necessidades físicas. Veja bem, a primeira tentação que foi feita para Jesus foi: se você é mesmo filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Por quê? Porque Jesus estava com fome, ele estava jejuando, já fazia 40 dias. A Bíblia diz exatamente disso. E ele teve fome. E quando teve fome, o diabo veio com essa tentação para ele. O seu corpo tem muitas necessidades físicas. E para amar o próximo, a gente precisa entender as nossas necessidades físicas. E eu não estou falando só de vontade de comer, de fome, de sede. Claro que tem essas coisas também. Mas existem muitas outras coisas no nosso corpo que a gente precisa prestar atenção. Como é que está a nossa saúde? Como é que está as nossas necessidades fisiológicas? Será que a gente tem cuidado de tudo isso? Mas por que isso é importante para agradar a Deus? Você lembra quando Jesus deu aquela ilustração? Quando alguém perguntou assim, tá, Jesus, mas quem é meu próximo então? Como é que eu vou saber quem é meu próximo para eu amar esse próximo? E aí Jesus deu a ilustração do bom samaritano. Ele disse que tinha um homem lá que foi machucado, muito machucado, estava à beira da morte. Ele estava andando no caminho e na estrada bateram nele, roubaram ele e deixaram ele à beira da morte. E aí passou outro sacerdote, levita, e passou de longe, não se importando muito com essa pessoa. Mas o samaritano fez uma coisa muito importante. Ele não só deu atenção para aquele cara. Não é que ele parou ali, ligou para o resgate e falou, vem alguém aqui ajudar. Não. Ele curou as feridas daquela pessoa. Pegou aquela pessoa no colo e colocou em cima do animal dele, de um jumento que ele estava usando ali para caminhar. Ele colocou em cima do animal dele e levou aquele animal até um hospital, uma hospedaria, um lugar ali para cuidar daquele cara. Agora eu te pergunto, como está a sua saúde? Como está o teu físico? Como estão as suas necessidades físicas e fisiológicas? Será que, se Deus te colocasse um próximo na tua frente, como colocou na frente desse samaritano da história, será que você conseguiria erguer a pessoa e colocar ela num jumento? Tá bom, mas vamos lá. Não precisa ser tanto assim, de ter que erguer peso necessariamente. Mas e se precisasse que você, de repente, ficasse acordado até tarde com essa pessoa? Será que você conseguiria?
Será que se um irmão seu, alguém precisasse que você acordasse cedo todos os dias para dar ânimo para ele, para ligar para ele, para conversar com ele, para apoiar ele numa dificuldade, será que você conseguiria? Ou será que seu físico está tão destruído que você não consegue fazer umas coisas como essas? Primeiro passo, então, cuide da tua saúde física, cuide das tuas necessidades fisiológicas, conheça as suas necessidades fisiológicas para trabalhar em cima dela, para cuidar dela, para você poder amar o teu próximo como a ti mesmo. Segundo passo. E aqui, antes de falar do segundo passo, vamos começar a fazer o nosso café? Esse aqui é o método Hario V60. Estou aqui com um café gourmet, já pesei ele aqui antes. Vou moer esse café aqui agora. A gente vai deixar... Eu gosto de fazer o V60 com uma moagem bem fina, tá? Mas dá para fazer com uma moagem um pouquinho maior. Então é só uma questão aqui de quanto tempo você vai ficar moendo esse café, né? Então, eu costumo moer por 5 segundos, dou uma chacoalhada e movo um pouquinho mais. Ok. Então aqui, ele usa esse filtro de papel. Aqui eu estou usando sem sem ser branco, né? Porque eu acho que tem muita química para deixar o papel branco. Eu gosto mais desse papel aqui. Então vamos colocar, primeiro, antes de fazer isso, a gente vai escaldar filtro. E aqui, enquanto isso, deixa eu falar para você do segundo passo. O segundo passo, eu quero lembrar você um pouquinho para que você conheça a si mesmo, conheça os seus sentimentos. Na segunda tentação que o diabo fez para Jesus, ele mostrou para Jesus os reinos da terra e falou para Jesus assim: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos, porque ele é meu. Satanás, ele não estava falando algo aleatório. Porque todo mundo quer ser rei, todo mundo quer as coisas. Pensa bem aqui comigo. Jesus passou a vida inteira dele, os 30 anos dele, lendo muito a Bíblia. E ele lia sobre ele mesmo na Bíblia. Ele lia o que ia acontecer nas profecias que vinha de Jesus, do Cristo, que viria a reinar sobre toda a terra. Então isso é algo que já estava no coração de Jesus, e o diabo sabia disso. E aí o diabo quis oferecer um atalho para ele chegar àquilo que Deus já tinha prometido para ele. E aí eu te pergunto, como é que está o seu coração? Você conhece mesmo suas ambições? Você conhece o que toca realmente o seu coração? Será que existem coisas na sua vida que você deseja muito? Como que você consegue trabalhar essas coisas no seu coração? E o que isso tem a ver com amar ao próximo? Pensa aqui comigo. Como é que são as coisas para você hoje? O que você tem medo? O que você tem ambição? O que você gosta muito? O que você quer muito fazer e o que você tem medo? Quando você conhece um pouco mais sobre isso de você mesmo, você consegue entender o que tem tomado lugar para dar medo na tua vida. Você tem medo, por exemplo, de quebrar? Você tem medo de morrer? O que será que você ainda não colocou Deus como Senhor na sua vida, que te faz ter medo de que algo aconteça e as coisas saiam do controle e você se vê perdido? Quanto você precisa colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida? E mais, o que você ama fazer? O que você gosta tanto de fazer que você faz sem que isso seja um trabalho, sem que isso seja um peso para você? Quando você entende aquilo que agrada o teu coração, aquilo que você tem ambição de querer fazer, o que você tem prazer em fazer, talvez aí Deus possa usar você para amar o teu próximo naquilo que você ama fazer. Às vezes é um hobby, às vezes é alguma coisa que você gosta de fazer com as mãos, algum artesanato. O que você gosta de fazer? É nisso que Deus pode usar você para amar o teu próximo como a você mesmo. O prazer que você tem em fazer aquilo pode ser algo para amar o teu próximo, e aí você está amando a você mesmo e amando o teu próximo com aquilo que te traz prazer. Faz sentido? Terceiro passo. Antes de falar do terceiro passo aqui, vamos passar esse café? Vamos já deixar a água fervendo Fervendo não, né? Esquentando em 90 graus, tá? E agora eu vou colocar aqui
Primeiro eu coloco um pouquinho, deixa assentar um pouco a água, para absorver um pouquinho, né? E depois a gente vem despejando a água aos pouquinhos, em movimentos circulares. Eu gosto de colocar. Aqui eu já deixei a quantidade certa de água. Então vamos lá. Terceiro passo para a gente agradar a Deus. O terceiro passo é conhecer a você mesmo. O que eu quero dizer aqui? Lembra que na terceira tentação, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo, o ponto mais alto lá no templo, e disse para ele: se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui. Porque se você se jogar daqui, está escrito lá que os anjos vão vir e vão te segurar e não vai nada acontecer com você. Olha, claro que nas outras tentações, o diabo também falou para Jesus: se você é mesmo filho de Deus. Mas qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que se Jesus se jogasse e não fosse filho de Deus, ele ia morrer quando batesse a cara no chão. E acabou tudo. Mas, se ele realmente acredita, se ele realmente sabe quem ele é, que ele é filho de Deus, então prova aí, mostra aí que você é mesmo filho de Deus. Então, a questão aqui que o diabo fez foi tentar colocar para Jesus o seguinte: você conhece a tua identidade? Ele tentou colocar em xeque para Jesus qual era a identidade de Jesus. A sua identidade é realmente de filho de Deus? E aí eu te pergunto, qual é a sua identidade? Será que você se conhece? Será que você sabe quem você é em Deus? E é claro que a gente conhece, que a gente é filho de Deus. É claro que a gente sabe que a gente nasceu de novo, então a gente é nascido do próprio Deus. Mas o quanto isso faz de diferença na sua vida? O quanto isso transforma o teu dia a dia? O quanto isso te dá o poder de chegar e fazer as coisas, e fazer acontecer, e viver do jeito que Deus quer que você viva? Então a minha pergunta aqui é: o quanto você se conhece? E aqui eu vou mais além, né? O quanto você conhece daquilo que são os teus dons, do que te agrada, do que faz sentido para a sua vida, do que faz sentido para o seu dia a dia, se você é mais extrovertido ou não. E aí, é claro que a gente pode também entender como é que a gente é no dia a dia. Se a gente tem, por exemplo, alguma dificuldade com o aprendizado, alguma dificuldade para poder agir desse jeito ou daquele jeito. E hoje em dia tem tantos testes e tantos nomes, né? E a gente vê até uma moda de falar: poxa, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Claro que eu não estou falando aqui para você ir lá fazer um teste de internet e dizer assim: eu me entendo bem, agora eu sei que eu sou filho de Deus, o filho de Deus que tem TDAH ou isso e aquilo. Não. Eu estou te dizendo que você pode se estudar e conhecer mais a você mesmo. E você pode usar até mesmo os profissionais para isso. Pois se você tem uma desconfiança, que você tem algum tipo de diferença, né? Algo diferente na tua mente, na tua cognição, vai lá. Vai procurar um médico, tenta buscar e ter um diagnóstico se você tem mesmo algum tipo de transtorno. E tá tudo bem se você tiver. A questão é o quanto o poder de Deus, o quanto você ser filho de Deus mexe na tua vida para você tomar decisões e viver a sua vida. Então esse terceiro ponto é: conheça a você mesmo, quem você é na sua identidade, a quem você é parecido, ou o que você tem feito na sua vida que na verdade só é uma repetição dos teus pais, que na verdade só é uma repetição ou talvez até ao contrário, uma repulsa ao como eram seus pais antes, e você não quer de jeito nenhum ficar igual a eles, então por isso você faz isso e aquilo, e você tenta se tornar desse jeito. Conheça a quem você é, para que você possa amar o seu próximo como a ti mesmo. E no quarto passo, enquanto a gente está aqui saboreando o nosso Hario V60, nosso cafezinho aqui feito no método Hario V60, eu quero falar com você do quarto passo. E o quarto passo é conhecer a palavra. Veja que Jesus usou uma coisa para rebater o diabo em tudo que ele falou. Ele não disse assim: a minha opinião era essa, ou eu acho que, ou
Ah, cala a boca, diabo, eu sei o que eu quero, o que eu acho, eu entendo das coisas e acabou. Não, ele usou a palavra de Deus. Jesus respondia, as Escrituras dizem. Jesus conhecia a Bíblia. Jesus passou os 30 anos, antes de começar o ministério, lendo a Bíblia. O Antigo Testamento era o que estava disponível para Jesus naquele tempo e ele lia o tempo todo. Você precisa entender que Jesus não é assim, veio para a terra aqui e aí com um bebê, com 1 ano de idade, ele recitava inteiro a Bíblia da época dele. Não era isso, tá? Jesus, ele estudava a Bíblia o tempo todo. Ele estava o tempo todo estudando. E ele estava até, lembra, com 12 anos, ele estava discutindo sobre a Bíblia no templo? Então você precisa conhecer a Bíblia, porque você só vai poder amar o teu próximo como a ti mesmo quando você conhecer a Bíblia e a Bíblia dizer quem você é. Tudo isso que a gente está falando para conhecer a si mesmo, a gente pode ter ferramentas como psicólogos, como livros, como análise, até mesmo testes. A gente pode ter um monte dessas coisas para conhecer nós mesmos, mas a melhor forma de você conhecer a si mesmo é enxergando você mesmo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então vamos lá para o quinto passo. O quinto passo é amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu faço para amar a Deus sobre todas as coisas? Devoção. Essa é a palavra. Devoção. Para eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu preciso me devotar. E o que é ser devoto? Cara, é quanto tempo você gasta com aquilo. Quanto tempo você gasta com aquela questão. Será que você gasta bastante tempo mesmo com relacionamento com Deus? Quantas coisas, você já conhece aí muitas pessoas, talvez até você seja assim, que tem um hobby, que tem alguma coisa que você conhece tudo sobre aquilo. Todo o tempo gasto, todo o tempo livre, você está lendo um livro sobre aquilo, você está gastando seu tempo livre para poder assistir mais um vídeo, um podcast sobre aquele assunto. Você gosta muito daquele assunto. E você se dedica a conhecer muito sobre aquele assunto, até mesmo para se tornar uma autoridade sobre aquele assunto, não é mesmo? Então, aí eu te pergunto, quanto tempo você tem gasto com relacionamento com Deus? Estou falando das disciplinas espirituais mesmo, de ler a Bíblia, às vezes ler com uma questão de devoção só, de orar, de conversar com Ele, às vezes ler com uma questão de estudo, às vezes você orar, você jejuar, você contemplar, você ter tempo de solitude. Quanto você tem gasto da sua vida com isso, tá? Eu tenho, claro, sido confrontado por Deus a cada vez mais. Ele tem me cobrado, cara, eu quero ser seu amigo, e para ser seu amigo, a gente precisa ter tempo junto. Não dá para ser amigo sem ter tempo junto. Então eu quero te convidar a estar junto comigo nessa convocação que Deus tem feito, da gente poder se devotar mais a Deus. E quanto mais a gente se devota, mais a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Então esse é o quinto passo para você amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro você vem conhecendo a você mesmo, você conhece a palavra de Deus e você conhece a Deus com um relacionamento profundo com Ele. Ok? Nesses 5 passos você consegue amar a Deus. Mas calma aí que ainda tenho mais um recado muito importante para você. Então vamos lá. Só para a gente terminar aqui, vamos fazer um resumão de tudo isso aqui? Você precisa, meu amigo, conhecer o teu corpo, faz check-up, vai atrás de entender como é que são as suas necessidades físicas. Talvez até alguma coisa, algum pecado que você está tentando combater há muito tempo, você não consegue vencer, talvez seja só resultado de estresse, de fadiga, de coisas que não estão deixando o teu corpo bem. Você está ali com falta de alguns hormônios de repente, e aí você começa a ficar todo confuso, todo bagunçado. Então vai fazer exames, vai fazer check-up, vai conhecer suas necessidades fisiológicas, vai conhecer também as suas necessidades emocionais, o que você precisa, o que você gosta de fazer. Vai atrás disso, cara, porque quanto mais você conhecer você mesmo, mais você pode amar o teu próximo como a você mesmo. E conheça a sua identidade, saber quem você é em Deus, quem você é dos seus gostos pessoais, do seu jeito de agir, do seu jeito de viver. Isso também te ajuda a prestar atenção em você mesmo, a estar presente onde você precisa estar. Conheça a palavra de Deus e ame a Deus acima de todas as coisas, com o teu coração colocado nele, tendo tempo de qualidade com Deus, ok? Então você foi lá, fez os 5 passos aqui, conseguiu pensar em tudo isso, olhou para tudo isso e sua vida melhorou. Uau! É isso? Será que isso também é tudo que dá para fazer? Não. Teve um jovem uma vez, um jovem rico, que chegou para Jesus e perguntou para ele assim:
Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus conversou com ele, explicou algumas coisas para ele. Ele conversou, sobre como é que você está fazendo com os 10 mandamentos, com todas as leis, com os profetas. Ele falou, cara, sigo tudo rigorosamente. Jesus falou, parabéns, hein? Joinha para você. Muito bom, cara. Você vai ter. Você está indo no caminho certo, está fazendo isso daí, tá certo, cara. Você vai ter a salvação que você precisa. Só que Jesus olhou para ele com amor e falou o seguinte: se você quer ser perfeito, deixa tudo que você tem, vai lá, vende tudo, dê aos pobres e me siga. O convite de Jesus foi para ele seguir Jesus. Seguir Jesus significa para ele fazer como Jesus, para ele ser como Jesus. Aqui é importante você entender que Jesus nos deu primeiro, falando que os 2 mandamentos, maior de todos os mandamentos, amar ao Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas depois, Jesus falou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Então aqui, a gente pode entender que tem algo maior. Claro que todas essas 5 dicas são importantes, e se a gente trabalhar esses passos aqui para poder amar a Deus, para poder fazer o melhor para Deus, para a gente poder agradar a Deus, a gente vai conseguir agradar a Deus. Mas dá para a gente ir num passo além, amando ao nosso próximo como Jesus amou. E como que Jesus amou? Jesus amou com amor sacrificial. Ele amou deixando tudo, como ele falou para o jovem rico, deixa tudo e me segue. Ele amou deixando tudo, ele deixou sua divindade para vir, para morrer por nós, para que nós tenhamos aquilo que ele tem, o poder de ser nascido do próprio Deus. E aí, quando a gente ama os outros como ele amou, a gente percebe que tudo aquilo que a gente queria fazer, que todas as coisas na nossa vida que pautar se a gente faz ou não faz alguma coisa, se a gente para de repente de fazer alguma coisa que a gente sabe que o Espírito Santo tocou que estava errado, a gente faz isso por amor. Talvez aquela dificuldade que você tinha de poder largar algum hábito ruim na sua vida, ou aquela dificuldade de você falar assim, mas eu sei que eu sou assim mesmo, então eu já vi, já entendi melhor como eu sou desse jeito, eu sou meio bravo, eu sou meio colérico, eu sou meio isso, sou meio aquilo, e você bate o pé que você é assim mesmo, eu vou amar os outros desse jeito porque eu sou assim mesmo. Só que de repente você percebe que Jesus, ele deixa tudo por amor ao outro. E aí talvez aquilo que é até difícil de você mudar em você mesmo, você agora quer mudar por amor ao outro. Talvez a tua dificuldade, mas eu não gosto de caminhar, eu não gosto de fazer exercício físico, mas aí você olha que tem alguém que Deus colocou na tua vida que precisa que a tua saúde esteja boa. E aí você fala assim, cara, talvez não por mim, mas por amor ao meu próximo. Talvez aquele seu jeito ranzinza, e isso tem afetado a mim, aquele meu jeito meio grosso de ser, meio duro de ser muitas vezes, e aí o Espírito Santo fala, cara, você precisa mudar isso por amor aos outros. É difícil? É difícil. Foi difícil para Jesus morrer na cruz por nós. Ele suava gotas de sangue, de tanta angústia de poder fazer isso. Mas a gente precisa às vezes encarar as coisas difíceis por amor. Porque Jesus foi assim. Jesus amou os outros desse jeito e ele pediu que nós amássemos aos outros como ele amou. Então, talvez a gente vai entender quem nós somos, como nós somos, como que está a nossa saúde física, a nossa saúde mental e emocional, como é que está o nosso conhecimento de nós mesmos. E talvez a gente vai modificar algumas dessas coisas por amor ao outro. Deus te abençoe. E até o próximo café e até a próxima palavra.